Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui comparecemos para esse encontro. É um encontro de família, é um encontro com Jesus, oportunidade de recebê-lo em nossos lares, em nossos corações, de tê-lo junto de nós, como se estivesse sentado conosco para esses momentos de reflexões. Então, sejam todos bem-vindos, sejam todos acolhidos, em nome de Jesus, dos mentores espirituais, dos nossos guias, que sempre estão a nos sustentar na vida, nos sustentar nessa nossa trajetória, às vezes tão difícil, que é a trajetória terrena. Não vamos esquecer do recipiente com a água, que será fluidificada durante o nosso estudo. Vamos fazer a nossa harmonização, harmonizar a nossa mente através da leitura preparatória do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e hoje é a mensagem 120. Herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. É a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiro do Pai e co-herdeiro de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós, que a humanidade não menospreza a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredora da herança divina. Ouvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. Vejamos, meus irmãos, que todos nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós somos seus herdeiros e, como diz a mensagem, co-herdeiros do Cristo. O fato de estarmos ainda muito imperfeitos, de apresentarmos muitas inferioridades, não significa que não sejamos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Às vezes, a nossa incompreensão faz com que achemos
que só quem é desse ou daquele segmento religioso é filho de Deus. Não. A mensagem de Jesus é muito clara. Ele veio para que todos tenhamos vida. E esse estado de imperfeição, ele é passageiro, ele é transitório. Porque Deus nos concede diariamente, no cotidiano, oportunidades de crescimento, oportunidades de renovação. Cabe a cada um de nós acelerar esse processo de educação, de reeducação, vamos assim dizer, não desperdiçando as chances, as oportunidades. Passamos agora a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus para fazermos as nossas reflexões de hoje. Amado e divino Mestre, mais uma vez nos encontramos reunidos, buscando a compreensão e entendimento dos vossos ensinamentos contidos em vosso Evangelho de luz. Dai-nos a vossa bênção, que ela venha nos fortalecer. Estende vossas mãos compassivas sobre nós, para que a nossa mente e o nosso coração se façam receptíveis à vossa mensagem. E, sobretudo, nos fortalece para que tenhamos em nossa caminhada fé, fortaleza, determinação, perseverança, que são necessárias em nossa caminhada, para que possamos prosseguir em nossa caminhada. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos fazendo nossas reflexões no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão, o que dá a vossa mão direita, certo? E nós aqui temos vários itens que Kardec utilizou para compor o capítulo. Hoje nós teremos os itens 5 e 6, que se referem a uma passagem evangélica, o óbolo da viúva. Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Viu também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhe disse: Eu vos digo em verdade que esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 41 a 44, e também de Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. Essa mensagem de Jesus, ele faz essa observação nos advertindo para algo muito importante, que é a possibilidade de fazermos o bem. Todos nós temos a possibilidade de fazer o bem, independe da nossa condição material, porque o que conta não é o valor material, não é a quantidade, mas a qualidade do nosso gesto. Para aquele que tem muitos bens em abundância, ele vai dar do que é supérfluo, o que não vai lhe fazer falta. Então, nesse caso, é dever. Ao passo
que aquele que dá do que tem para suprir suas carências, suas necessidades, está fazendo a caridade. Às vezes, nós podemos assim até dizer, eu gostaria muito de ter recursos, de ganhar mais dinheiro para fazer o bem. Aí Kardec no comentário diz, provavelmente essa pessoa não o faria. Há aqueles que desejam ganhar na loteria, ganhar em algum sorteio. Hoje em dia as pirâmides financeiras estão em moda. Tudo em função de ficar rico, de ter fortuna. Mas quando isso acontece, o que é que a gente faz? Primeiro vai atender aos seus anseios, aos seus sonhos de consumo, para muito depois pensar em socorrer os seus irmãos necessitados. Se é que vai pensar ter esse gesto. Porque como ainda somos muito egoístas, o orgulho e a vaidade estão de forma muito latente. A gente pensa, nós temos sonhos de consumo, sonhos exatamente que diz respeito ao plano material. Lógico que a gente está vivendo na matéria, não é condenável se buscar qualidade de vida. Mas tudo isso gira em torno de um único objetivo. E nos tornamos egoístas. Nos tornamos avarentos, com medo de perder, e às vezes terminamos perdendo aquilo que ganhamos pela nossa invigilância, pela nossa insensatez. Então Kardec, ele comenta essa passagem evangélica exatamente nesse sentido, nessa ótica, nessa perspectiva, como se diz. E ele ainda chama a atenção que há pessoas que ainda recorrem aos espíritos, pedindo ajuda para adquirir recursos. Eu lembro de uma criatura que ela fazia o jogo, nesse tempo era a loteria esportiva. Ela colocava o comprovante dela perto de uma imagem de Nossa Senhora e de um quadro que ela tinha de Bezerra de Menezes. E ainda fazia oração para que eles abençoassem, para que desse aquele resultado. O que Kardec disse é um absurdo. Os espíritos não se voltam para esse tipo de ajuda, de maneira nenhuma. Não devemos pedir bens materiais, porque nós não sabemos se aqueles bens materiais serão a nossa desdita. Quantos problemas envolvendo heranças, envolvendo recursos de uma família, geram assim situações desastrosas, brigas, desavenças, até morte. Por quê? Porque não sabemos lidar esses bens materiais. Às vezes a gente pede sem saber o que está pedindo. Deveria pedir saúde, forças para crescer espiritualmente, a aquisição de valores materiais. Mas nós valorizamos muito mais o que pertence aos homens, que pertence à vida terrena, do que os valores espirituais que vêm de Deus. A gente espera exatamente que Deus nos abençoe, mas com posses materiais. Ninguém vai desejar, lógico, viver em miséria, viver em dificuldades. Mas o objetivo maior nosso deve ser o crescimento espiritual. Mas eu não posso. Eu tenho tão pouco. Não posso ser bom em nada. Mas aquela migalha que você doa, e doa com compaixão, com amor, com boas vibrações, faz a diferença. Principalmente
para quem oferta, para quem está doando. É de suma importância esse nosso entendimento. A viúva pobre coitada era tão necessitada que Jesus olhou e viu que ela estava dando do que tinha e ia fazer falta a ela. Mas o gesto dela era um gesto verdadeiro, era um gesto de amorosidade, era um gesto de benevolência. E perante as leis divinas, perante Deus, é sem dúvida um grande, iluminado e grandioso gesto. Não há na vida quem seja tão rico que um dia não venha a necessitar da ajuda de alguém. E nem quem seja tão pobre que não possa fazer um pequeno gesto de caridade. Certa vez, uma colega de trabalho chegou muito sensibilizada porque ela estava na casa da genitora quando o pedinte pediu algo para comer. A mãe preparou um prato e quando estava entregando a ele, chegou outro pedinte e ela lamentou porque era a última porção que tinha em casa. Aí aquele pedinte com o prato na mão olhou para ela e disse: se a senhora me conseguir outro prato, eu divido com ele. Gente, que gesto! Que gesto! Ele estava faminto, mas entendendo o que é a fome, o que é a necessidade, fez igual a viúva, deu um pouco do que ele tinha. Talvez aquele prato de comida fosse até insuficiente para ele sanar sua fome, mas sensibilizado com seu irmão, também necessitado igual a ele pediu outro recipiente para que pudessem dividir e ambos pudessem se alimentar um pouco. Então é esse o sentido. O óbolo da viúva tem esse significado. Com relação aos pequenos gestos. E Kardec coloca algo bem interessante. Quando nós nos sentimos sem condições de dar um socorro material, não nos esqueçamos que todos nós que temos as nossas faculdades sadias, podemos dar sim de nós mesmos, podemos dar do nosso trabalho, o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa orientação, que serão exatamente de grande valia para aquele que está numa situação de sofrimento, numa situação de abandono, numa situação de muitas dificuldades. Então são múltiplas as oportunidades de fazer o bem. O óbolo da viúva é, portanto, um momento do Evangelho em que Jesus convida todos nós a dar um pouco de nós mesmos. Não importa a quantidade, o que importa é o gesto, é a nossa amorosidade com relação ao nosso irmão. O que muitas vezes a gente afasta, muitas vezes a gente não percebe que ele está ali, não percebe que está tão próximo da gente. A migalha não pode ser desprezada. A migalha é importante quando revestida da verdadeira benevolência. Eu não me lembro, deixa eu ver aqui. No livro Estude Viva, que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, tem uma mensagem que eu não vou ler toda, mas tão bonita, com relação... Os espíritos são espíritos, os espíritos são Emmanuel e André Luiz. Então tem uma mensagem que é sobre o poder da migalha.
Não despreze o poder da migalha na obra do auxílio. O prato simples que partilhas com o irmão em penúria não resolve o problema da fome. Entretanto, ele em si não é apenas favor providencial para quem o recebe, mas também mensagem de fraternidade expedida na direção de outras almas que se inclinarão a repartir as alegrias da mesa. A peça de roupa com que atendes ao viajor extremunhado de frio não extingue o flagelo da nudez. Todavia, ela em si não constitui apenas valioso abrigo para quem a recolhe, mas também apelo silencioso aos amigos que esperam unicamente um sinal de amor para se entregar ao júbilo do serviço. Acontece o mesmo com a moeda humilde que, ajustada à beneficência, faz pensar no valor da cooperação, e com o livro edificante que, funcionando no apoio a companheiros necessitados de esclarecimento e consolo, nos obriga a meditar no impositivo da cultura espiritual. Bem-aventurado todo aquele que estende milhões à supressão de problemas de natureza material, e bem-aventurado todo aquele que cede algo de si próprio em benefício dos outros, ainda que seja tão somente uma palavra de bênção para o conforto de uma criança esquecida. Não desprezes o poder da migalha na obra do auxílio. É linda essa mensagem e nos adverte exatamente com relação a acharmos que nada podemos fazer, que nada podemos doar de nós mesmos, que está ao alcance de todos nós. Como diz o texto, a migalha não vai resolver a questão, o problema da miséria, da penúria do nosso irmão, mas naquele momento será extremamente relevante, até porque, através desse gesto, aquele cidadão poderá despertar em seu coração sentimentos que não sejam de revolta, que não sejam de desespero. Ele perceber em nosso gesto que nós estamos tratando a ele como ser humano. Por isso é importante o gesto da doação, que esse gesto venha revestido de um sentimento de amorosidade, um sentimento exatamente fraterno, na tentativa de fazê-lo perceber que nós estamos tratando a ele com misericórdia, com um sentimento de irmandade. Então, meus amigos, meus irmãos, a mensagem de Jesus, os textos evangélicos são de uma grandeza, de uma profundidade que merecem ser realmente repensados e refletidos. Porque a mensagem é muito maior do que a que nós, assim, numa primeira vista, podemos identificar, podemos perceber. Seria bom que nós pudéssemos, durante a semana, pesquisar essa passagem, refletir, para exatamente tirarmos as nossas conclusões. Então, vamos fazer as nossas vibrações, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, aos guias espirituais, que são os nossos irmãos, que estão conosco na seara do bem. Vamos pedir pela humanidade, para que haja paz, fraternidade entre as nações. Pelos governantes, para que hajam com justiça social. Pelo movimento espírita, para que tenha coesão
com os ensinamentos do Evangelho e os ensinamentos da codificação. Pedimos, Senhor, por nossas famílias, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo adentre os nossos lares, adentre os nossos corações. Pedimos por nossos familiares, por todos aqueles que sofrem pesados tributos de vidas passadas. Ajuda-nos, Divino Mestre, em nome de Deus, nosso Pai, permitindo que os guias espirituais continuem ao nosso lado e que possamos perceber essa ajuda, nos fortalecendo para que não venhamos a nos distanciar deles. Ilumina nossos passos, nossos caminhos com a vossa graça, pois necessitamos da vossa graça na travessia da vida terrena, que muitas vezes representa um verdadeiro vale de lágrimas. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho do dia de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. E aqui possamos estar no próximo domingo, se Deus quiser. Até breve.